vou dar espaço para o estimado Dr. Rafael Surita Steigleder, do escritório Auro Ruschel Advogados Associados, para poder, Dr. Rafael, contar com o senhor. Como é que o senhor vê, Dr. Rafael? Eu já aproveito para lhe fazer uma pergunta. Como é que o senhor vê a convivência, esse dia a dia, no atendimento das causas trabalhistas? Como é que está esse momento das empresas? Boa tarde a todos, né? Eu vejo com grande apreensão a situação atual das empresas. Por quê? Porque o preposto é uma pessoa fundamental para o supermercadista no processo trabalhista, né? Nesses 20 anos de atuação na área trabalhista, eu posso afirmar que existem 3 situações que eu entendo que contribuem por um desfecho negativo para o supermercadista no processo de trabalho na atuação do preposto. Por quê? Porque, primeiro, pela falta de perfil, né, do profissional no trabalho que deve ser realizado dentro do processo trabalhista. O outro ponto é o desconhecimento dos fatos que envolvem o processo. Então, esses são os 2 primeiros, e o terceiro é a falta total de postura do preposto perante o juiz e o advogado do empregado na ocasião do depoimento pessoal na audiência de instrução. Esses são os 3 fatores que fazem com que muitas vezes as empresas venham a perder o processo, né? E como a gente pode proceder para melhorar essa relação? Então vamos atacando primeiro o primeiro item, que é a falta do perfil profissional para atuar como preposto. Esse é o item mais recorrente na minha avaliação. Muitas vezes a empresa faz a escolha equivocada do profissional, pois não basta ser o gestor, o líder ou o coordenador de uma equipe, a pessoa tem que ter um perfil adequado e, acima de tudo, suportar a pressão psicológica do juiz e do advogado do empregado para responder as perguntas adequadamente, porque realmente é uma situação de pressão psicológica muito grande. Então, o que nós orientamos? Quando há uma reclamatória trabalhista, o ideal é realizar uma triagem prévia entre o RH e o jurídico para verificar qual o empregado possui o perfil para representar a empresa no processo, né, trabalhista. Feita essa triagem, o profissional definido entre a empresa e o jurídico, ele deve ser objetivo nas respostas, sem dar muitas explicações, porque quanto mais ele falar, mais o juiz e o advogado vão perguntar para ele, né? Então, o outro ponto que eu levanto, que é recorrente dentro dos processos trabalhistas, é o desconhecimento dos fatos que envolvem o processo. Isso é muito comum, pessoal, muito comum. O preposto não saber do que se trata o processo. Então, é fundamental que haja uma reunião prévia entre o preposto e o advogado da empresa, né, sendo debatido todos os principais pontos do processo. Esse é um procedimento que deve ser uma rotina dentro das empresas que sofrem com ações trabalhistas, porque o preposto ele tem a obrigação de saber qual o período de contratação, a data de dispensa do empregado, quais eram as atividades realizadas, qual era o horário de trabalho e, acima de tudo, ter conhecimento de toda a situação fática que é debatida no processo. Por que eu digo isso? Porque as respostas genéricas do preposto geram a confissão real da parte dentro do processo. O que significa dizer isso? O preposto ele não pode dizer no seu depoimento que ele não sabe, que ele não tem conhecimento, que ele não se recorda, que esse período preposto não trabalhava na empresa, porque isso gera confissão real, que nada mais é do que reconhecer o pedido do autor, seja por concordar com o questionamento feito pelo juiz ou pelo advogado do autor, ou até mesmo pelo simplesmente desconhecer os fatos. Então, a obrigação do preposto na audiência trabalhista é ter conhecimento de todos os fatos, mesmo que ele não tenha presenciado o fato debatido no processo. Então, isso é fundamental, é básico dentro da esfera trabalhista, isso tem que ser feito. O outro ponto é a falta de postura do preposto perante o juiz e o advogado do empregado, na ocasião do depoimento pessoal na audiência de instrução. Pessoal, o preposto é o representante da empresa, é a vitrine
da empresa dentro do judiciário. Então, coisas básicas que eu vivo detectando e que mesmo assim continuam acontecendo. Por exemplo, o preposto, o mínimo que se espera é que ele esteja bem vestido, se for homem com a barba bem feita, feminino com roupas adequadas, pode ser uniforme ou uma vestimenta formal para acompanhar essa solenidade, né? Sentando-se à frente do juiz, só responder o que o juiz autorizar, jamais se virar para o advogado do empregado, pois quem colhe o depoimento é o juiz. Então, o respeito e a forma de responder as perguntas do juiz e do advogado, do autor, olhando no olho do juiz, respondendo objetivamente os questionamentos. Por que isso? Porque as palavras que são ditas no depoimento pessoal serão registradas na ata de audiência e ficarão nos autos. E depois que foi feito algum equívoco, não temos como reverter essa situação. Então, o que se conclui que o que é fundamental é uma preparação prévia do empregado designado para atuar na condição de preposto, sob pena de graves prejuízos financeiros para a empresa. Que eu estava comentando no início ali. Dependendo da fala do preposto, isso pode causar um impacto não só no processo que ele está atuando, mas podendo abrir um precedente num setor inteiro, né? Então, isso tem que ter um cuidado total sobre isso.